Então, a gente pensou a nossa implementação do código de uma maneira bem simples. A gente resolveu fazer com as duas filas. Para começar, a implementação da classe fila. É uma estrutura encadeada com nodo. Só que ao invés de a gente utilizar, como a gente sempre utilizou, integer, nodo a gente armazena um tipo pessoa. E daí, esse tipo pessoa seria as pessoas ou os clientes que estão na fila do banco, as pessoas que estão na fila. O que tem dentro dessa pessoa? A pessoa tem um nome, a pessoa tem uma idade, a pessoa tem um tempo, que seria a hora que ela entrou na fila, uma variável em atendimento, que seria o tempo que vai demorar o atendimento. A última variável, isso aqui seria o entrar caixa, que seria o tempo que ele saiu da fila e entrou no caixa para ser atendido. Ok, tem o construtor da classe pessoa, que instancia com nome, idade, tempo e atendimento. E os get das informações que necessitam para desenvolver o código. Ok, voltando na classe fila. E os métodos, eles são basicamente os mesmos de uma fila de integer. Só que ao contrário de tu adicionar um int, tu adiciona uma pessoa. E essa é basicamente a diferença. Bom, então, aqui na classe banco, no começo ele instancia duas filas, a fila normal e a fila de prioridade. Ele instancia o tempo, que vai ser os laços, que vai contar o tempo. Ele iniciou uma variável randômica. Dois doubles aqui, que é para ver a média de espera de cada fila, o tempo de espera de cada fila. Esse daqui vai ser o tempo de espera de cada fila atual. Essas variáveis aqui vão ser usadas para os resultados da simulação. Aqui, um vetor de caixa, um vetor de pessoas, que seria os caixas. Aqui seria o tamanho de ambas as filas, para mim armazenar qual vai ser o tamanho máximo da fila normal e da fila de prioridade, para conseguir os resultados das simulações também. Então, assim, o programa praticamente ele funciona tudo durante esse while aqui, as iterações desse while, que seria a cada iteração disso aqui se passa 1 minuto do estabelecimento aberto. Vamos supor que o estabelecimento fica 60 minutos aberto e a cada vez que esse while roda, acrescenta 1 minuto. Foi assim que a gente fez para simular o tempo, no caso. Para começar, então, temos que adicionar as pessoas na fila, né? Então a gente fez um for de 0 até 9, que a gente fez um modo que ele chutasse um número e teria 33% de chance dele chutar 0, por causa que vai de 0 até 2. E se ele chutar certo e o tempo se for menor que 60, ou seja, o estabelecimento ainda estiver aberto, ele vai lá e instancia uma pessoa. Daí ele ele checa se a idade da pessoa for menor que 65, ele coloca na fila normal, e se a idade for maior que 65, ele coloca na fila prioritária. Bom, após adicionar as pessoas na fila, ele verifica se o tamanho máximo da fila é menor do que o tamanho atual da fila. Isso serve para a gente guardar o tamanho máximo de cada fila para ter o resultado no final da simulação. Eu adiciono também o tempo médio de espera, o tempo de espera da fila normal e da fila prioritária, a média do tempo, para depois calcular a média do tempo de espera de ambas as filas. O primeiro for serve para os caixas de prioridade. Nele, primeiro se verifica se o caixa está vazio. Se o caixa estiver vazio, ele vê se tem alguém na fila de prioridade. Se tiver alguém, chama essa pessoa e seta o tempo de entrada de caixa dessa pessoa para o tempo atual. Se tiver vazia a fila de prioridade, chama a primeira pessoa da fila normal, se tiver alguém, setando o tempo do mesmo jeito. Se tiver alguém no caixa, verificar se o tempo atual é maior ou igual ao tempo que a pessoa entrou no caixa, mais o tempo que essa pessoa iria demorar no atendimento. Se for, a pessoa já acabou seu atendimento e pode ir embora. Portanto, vai ser reduzido
do tempo de espera da fila normal e da fila de prioridade, o tempo de atendimento dessa pessoa. E o caixa vai ficar vazio novamente. O segundo for serve para os caixas normais. Primeiro verifica como caixa de prioridade se está vazio. Se o caixa estiver vazio, ele pode chamar alguém. Então ele vai verificar se tem gente nas duas filas. Se tiver gente nas duas filas, ele vai ver de qual fila a pessoa da frente está esperando mais tempo e vai chamar essa pessoa, sendo ela da fila preferencial ou da fila normal. Se alguma das filas tiver vazia, vai verificar se a fila de prioridade tem alguém. Se tiver alguém nessa fila, vai chamar a primeira pessoa da fila de prioridade. Se tiver vazia a fila de prioridade, mas tiver alguém na fila normal, chama o primeiro da fila normal e seta o tempo. Se tiver alguém no caixa, verifica se o tempo for maior ou igual ao tempo que essa pessoa entrou no caixa, mais o tempo de atendimento. Diminui o tempo de espera da fila e libera o caixa. E aumenta o tempo. Para calcular os resultados das simulações, só é preciso mudar o número de caixas aqui no vetor de caixas. Para conseguir o tamanho máximo das filas, foi criado essa variável aqui que armazena o tamanho máximo da fila, que fica comparando a cada laço qual que é o tamanho da fila e verificando qual que é maior e guardando aqui. Para calcular o tempo máximo de espera, é a soma de todas as pessoas que vêm antes, todas as pessoas que estão na fila, o tempo que elas vão demorar em atendimento com caixa. Daí a soma de todas essas pessoas seria, tecnicamente, o tempo de espera da última pessoa que entra. Eu boto a soma de tudo isso nessa média de cada fila. Daí depois eu pego essa média, que seria a soma de todos os laços, e divido pela quantidade de tempo, que seria a quantidade de laços que deu, e divido pelo tamanho de caixas, que varia. Esses são os resultados da simulação. Nós fizemos o tamanho máximo de ambas as filas e o tempo médio de espera de ambas as filas com 4, 8 e 12 caixas.